Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta terceira semana do Advento, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Essa que é a nossa revista semanal, com notícias, informações, os fatos, a vida da nossa Diocese aqui na tela. No programa desta semana, você vai saber um pouco mais sobre a Assembleia Diocesana de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul, sobre o lançamento da Romaria Votiva, o Santuário de Caravaggio, a 124ª. Além disso, nós vamos falar sobre a Noite Luminosa, evento que aconteceu na Catedral de Caxias do Sul, e o programa Razões da Fé, que vai nos ajudar a refletir sobre os 800 anos do presépio de São Francisco de Assis, representando o nascimento do Salvador. No sábado 16 de dezembro, no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, aconteceu a Assembleia Diocesana de Pastoral, que reuniu quase 200 pessoas. No sábado 16 de dezembro, no auditório do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, estiveram reunidos em Assembleia Diocesana de Pastoral o Bispo Diocesano Dom José Gislon, o Bispo Emérito Dom Alessandro Rufinoni, presbíteros, diácono, candidatos ao diaconado, seminaristas, religiosas e cristãos leigos e leigas, representantes das regiões de Pastoral de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi e Vicariato de Nova Prata. A acolhida foi feita pelo coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, e pelo reitor do santuário, Padre Ricardo Fontana. Coordenada pelo Padre Josimar Romio, a Comissão Diocesana de Liturgia imbuiu a todos da presença do Espírito Santo no momento de espiritualidade inicial do encontro. Dom José Gislon, ao falar aos presentes, destacou a importância desse grande encontro como a Assembleia do Povo de Deus, onde as comunidades estão representadas. Convido a todos a olhar a caminhada da Diocese neste ano de 2023, ano de muitas realizações, onde a solidariedade se manifestou como senso de caridade e fraternidade. A Assembleia, pastoral é o rosto do povo de Deus, que se coloca, em assembleia, mas ao mesmo tempo diante do Senhor, acolhendo o sopro do Espírito na realidade de hoje, onde a gente olha o caminho percorrido como igreja diocesana e ao mesmo tempo projeta a caminhada para o próximo ano. Creio que dentro de uma Assembleia Diocesana, nós não caminhamos de forma independente como igreja diocesana. Nós caminhamos em comunhão com a Igreja Universal, com as nossas particularidades, mas também com o Regional do Sul 3, com a Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, com a Igreja no Brasil, com a nossa realidade latino-americana, mas também em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa Francisco, numa igreja sinodal, numa igreja que se coloca também na escuta de Deus e deixa o Espírito Santo, reavivar no coração da missão da igreja, ao seu anúncio do Evangelho na realidade de hoje. Eu creio que a Assembleia do Povo de Deus é sempre uma Assembleia soberana quando se olha a caminhada da Igreja, os desafios e ao mesmo tempo as forças que estão a serviço do Evangelho na Igreja particular. E vemos sim esse rosto de um povo de Deus que quer caminhar, que quer dar também a sua contribuição na realidade de hoje, acolhendo a força do Evangelho e afrontando os desafios que temos também na nossa igreja particular. Sob o olhar materno de Maria, Nossa Senhora de Caravaggio, nós queremos ver os passos que percorremos como igreja diocesana e ao mesmo tempo invocar as forças do Espírito Santo. O momento formativo ficou sob responsabilidade dos padres Gustavo Predebon e Luciano Dalmolin, que trouxeram o convite à reflexão sobre o processo sinodal, no qual o Papa Francisco objetivou tornar a expressão do Concílio Vaticano II uma realidade na igreja atual, com o desafio de voltar às fontes da comunhão rumo à eternidade. Ressaltaram que todos são sujeitos e corresponsáveis pela missão de evangelizar, cada qual com a sua condição específica, tendo como agentes da sinodalidade o Espírito Santo e a Igreja Povo de Deus através do encontro da escuta e do discernimento da missão de cada batizado. Viver esse caminho comum é ser coerente com o Evangelho de Jesus Cristo.
A Assembleia recebeu o desafio de pensar qual o dispositivo entre a teoria e a prática que motivará o povo de Deus da Diocese de Caxias do Sul a vivenciar a sinodalidade, fazendo com que todos sintam-se protagonistas do processo. Padre Leonardo Pereira reforçou que é primordial entender e termos a consciência de que todos são igreja, corpo de Cristo, animados pelo Espírito Santo, que faz a experiência de fé e seguimento a Jesus em torno do seu bispo, reunindo 73 paróquias e 983 comunidades, abrangendo 32 municípios ao longo de 90 anos. Movimentos pastorais, serviços, sacerdotes, religiosas, diversos grupos estiveram reunidos conosco, refletindo sobre a sinodalidade, como caminhar juntos, e a instância de comunhão mais próxima de nós, que é o Conselho Comunitário ou o Conselho Paroquial de Pastoral. Padre Gustavo Pedrebon e Padre Luciano Dalmolin ajudaram-nos a refletir sobre a teologia que está subjacente à sinodalidade, como povo de Deus a caminho da casa do Pai. Os nossos grupos estiveram reunidos refletindo sobre esta temática e pensamos também os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul a ser celebrado no próximo dia 8 de setembro de 2024. Foi uma assembleia muito bonita, muita participação e o povo de Deus esteve conosco. Conforme representatividade geográfica, os presentes foram divididos em grupos para refletir, contribuir com suas considerações e compartilhar suas percepções sobre formas de articular ações e atividades ao longo de 2024, em virtude dos 90 anos da Diocese, como a campanha da Fraternidade 2024, celebração de Pentecostes, 65 anos da elevação de Nossa Senhora de Caravaggio como padroeira da Diocese, celebração do Corpus Christi, formação de ministros e dinamização do subsídio diocesano de encontros mensais para o tempo comum. Por fim, Padre Leonardo Pereira reforçou o compromisso com os 4 pilares da ação evangelizadora da Diocese de Caxias do Sul: palavra, pão, caridade e missão, que permanecem assumidos até a elaboração do próximo plano de pastoral que será realizado em 2025. A Assembleia reuniu em torno de 200 pessoas e finalizou com almoço no restaurante do santuário. A importância da nossa Assembleia Diocesana é gigantesca, né? Principalmente por conseguir reunir tantas pessoas com um objetivo em comum, que é estar em comunidade e fazer com que as nossas comunidades também tenham esse senso de pertencimento e com um único só objetivo, né? Que é conhecer a Deus e levar esse amor dele para fora, não só na nossa igreja, mas também para fora nas nossas vidas. Então é de grande importância que a gente esteja reunido e principalmente pensando no futuro da nossa diocese. Na terça-feira, dia 19 de dezembro, no Santuário de Caravaggio foi lançada a 124ª Romaria Votiva de Nossa Senhora de Caravaggio, que acontece no dia 2 de fevereiro. Na manhã desta terça-feira, dia 19 de dezembro, nas dependências da Rádio Miriam, o reitor do Santuário Diocesano, Padre Ricardo Fontana, revelou a programação da 124ª Romaria Votiva de Nossa Senhora de Caravaggio. O evento, celebrado no Santuário em Farroupilha, tradicionalmente ocorre no dia 2 de fevereiro e homenageia os agricultores, destacando a devoção por Nossa Senhora de Caravaggio e recordando o milagre da chuva ocorrido há 124 anos. Este ano, a festividade também comemorará os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul, sob o lema 90 anos em comunhão, participação e missão. A novena terá início no próximo dia 24 e seguirá até o dia 1º, com missas nas comunidades sempre às 20 horas. As celebrações abrangerão Pinto Bandeira, Nova Roma do Sul, Caxias do Sul, Flores da Cunha e Farroupilha. O dia da festa incluirá missas, recitação do terço e a aguardada bênção das máquinas agrícolas no dia 2 de fevereiro. Em 1900, então, já começa a primeira romaria, fazendo um voto, um agradecimento do que aconteceu em 1899, naquele ano de longa estiagem de 6 meses,
E no dia 2 de fevereiro, fazendo a novena e a romaria, no dia 2 de fevereiro daquele ano, foi que veio a abundante chuva, a milagrosa chuva, e que este fato marcou tantos corações da nossa região, e que hoje também a gente vem aqui se reunir pedindo o bom tempo. E qual é o sentido da festa esse ano? O cartaz, né? Nós gostaríamos, estão vendo aqui nas minhas costas, quem tem visualização. Então, nós estamos celebrando desde o dia 8 de setembro, culminando no dia 8 de setembro de 2024, os 90 anos de criação da Diocese de Caxias do Sul. Então, 90 anos, desde 1934, que a nossa região aqui tem como padroeira e rainha Nossa Senhora de Caravaggio, e que teve a criação, desmembrando da Arquidiocese de Porto Alegre, a Diocese de Caxias do Sul. Então, 90 anos de uma belíssima história, e a gente optou como lema 90 anos da Diocese de Caxias do Sul em comunhão, participação e missão, recordando então o Sínodo dos Bispos, que está acontecendo em Roma. Eu falo está acontecendo porque a primeira sessão foi em outubro deste ano e a segunda sessão será em outubro do ano que vem. Então é um momento que a gente quer marcar a vida da nossa fé religiosa, então a gente quis enaltecer então as pessoas, e nas pessoas do bispo a gente quer incluir todos os fiéis, peregrinos e devotos de Nossa Senhora de Caravaggio no decorrer desses 90 anos. Então, 90 anos em comunhão, participação e missão, porque a igreja ela se revela na comunhão do mistério trinitário, do Pai, Filho e Espírito Santo, e nós, como membros desta igreja, nós vivemos em comunhão. Então, a igreja é o povo de Deus, peregrino, mas que peregrina em comunhão de vida, em unidade. Temos que ter claro o seguinte: tem alguns elementos que fazem a diferença. Se chama a parceria. Ter Deus junto, sim. Ter Nossa Senhora, sim. Ter a igreja, sim. Ter os peregrinos, sim. E ter as famílias, sim, com letra maiúscula. Você começa a base para chegar até o topo. Então, a festa votiva, que tem 124 anos, ela não foi uma festa de ação de graças, dizer obrigado. No meio da tribulação, ainda tem uma seca de 6 meses. Também não tinha comunicação como nós temos aqui. A comunicação feita boca a boca. Por Nova Roma, Flores da Cunha, ou se encontrar em Caravaggio no dia 2 de fevereiro. E aconteceu. Se encontraram aqui, vieram a pé enxuto, e quando começou a celebração no sol, segundo a história, tudo aquilo está escrito, e antes do término da celebração, a chuva. A chuva. Então, significa que Nossa Senhora não está longe, a igreja não está longe, Deus não está longe, está dentro das comunidades. E essa é a mensagem de 2 de fevereiro. Todos nós somos importantes. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta semana. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta terceira semana do Tempo do Advento, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa diocese. Obrigado a você pela sua companhia e pela sua audiência. No domingo, 17 de dezembro, o Domingo da Alegria, no Tempo do Advento, aconteceu a Noite Luminosa na Catedral de Caxias. Confira! A Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila, ficou repleta de fiéis na missa das 19 horas do terceiro domingo do Advento, 17 de dezembro, com o tema Noite Luminosa. A celebração foi presidida pelo pároco, Padre Volney Vanassi, e concelebrada pelo vigário, Padre Tiago Camozato, com a participação do coro da Unimed, acompanhado da Orquestra Pro Música, regido pelo maestro Ivan Montanha. Ao final da missa e após a apresentação de canções católicas de Natal, guiadas pela estrela de Belém, com os magos e os anjos, centenas de fiéis com velas nas mãos caminharam no entorno da Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias. A conclusão da Noite Luminosa aconteceu junto ao presépio, que recorda os 800 anos que São Francisco de Assis realizou a primeira representação do nascimento de Jesus, com a bênção final e o toque dos sinos da catedral. E por falar em 800 anos do presépio, em Tempo do Advento, nós vamos agora acompanhar o programa Razões da Fé, que é produzido pela nossa Pastoral da Comunicação e que vai ao ar pela Rádio Miriam Caravaggio todos os domingos. No terceiro domingo do Advento, os entrevistados foram o Frei Celso Bordignon e o jornalista Lucas Guarnieri, e nós conversamos sobre os 800 anos do presépio, uma tradição e também algo que envolve as crianças e as famílias no mistério do nascimento de Cristo. Confira. As fontes franciscanas, que são muito importantes, para a gente falar sobre qualquer fontes franciscanas e clarianas, que a hora está completa. Eu acho que tem aqui os relatos muito próximos da morte dele, e Tomás de Celano, tanto Tomás de Celano como nas duas biografias que ele escreveu, que a gente chama de legenda, mas não é traduzido por lenda, muito errado. Às vezes você, a legenda. Legenda, a tradução certa é relato, não é lenda, como muita gente que não entende italiano traduz. Então, dois relatos, duas biografias, Tomás de Celano. Era frade, conviveu com São Francisco. São Boaventura, Depois tem a compilação de Assis, que é um escrito anônimo também, logo nos primeiros anos depois da morte de São Francisco. Então, lá, eles relatam como São Francisco, 3 anos antes da sua morte, celebrou o Natal. Então ele tinha um nobre chamado João Ingrécio, ou Grécio também, traduzido do português, mesma palavra. Ele pediu para esse nobre, que era amigo dele, era um homem de uma bondade, generosidade, de uma nobreza grande, de alma também, não era só porque tinha posses, que preparasse um lugar para ele celebrar aquele Natal de 1223. Um local que lembrasse aquilo que o Evangelho fala. Então a tradição sempre diz que ele nasceu num estábulo. Se era uma gruta, se era uma choupana, se era uma cabana, não interessa, era um estábulo. Presépio, a palavra presépio quer dizer também estábulo, local onde os animais eram recolhidos para dormirem à noite. Então o relato de Lucas diz que Maria teve o recenseamento, José e Maria foram a Belém, e chegando lá, ela chegou ao momento, e eles, ela deu à luz a seu filho, enfaixou em faixas e colocou na manjedoura, isso é no presépio, o estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria, mas não existia hospedaria. Na verdade, uma tradução mais recente, inclusive da CNBB, diz não havia lugar para eles na sala. José foi para Belém, se hospedou na casa dos familiares. Como tinha muita gente e as casas tinham uma peça única, todo mundo comia, bebia e dormia naquele local único. O único lugar reservado que tinha era o estábulo. Era atrás da casa onde se guardavam as ovelhas e os animais. E Maria com as mulheres, foi lá e deu a luz ali e botou ele na manjedoura, no coxo dos animais. Envolveu em fato. Então, depois vieram os pastores e coisa e tal, não sei, aquele relato de Lucas. Então, o que São Francisco quis fazer? Ele quis sentir
dentro de um cenário, sentir a mesma coisa que... Ele diz assim, quero sentir o que aquele menino... Ele diz assim, ó... se deseja, ele diz para esse nobre, se deseja que celebremos em Grécia o presente festividade do Senhor, apressa-te em preparar diligentemente as coisas que te digo, pois quero celebrar a memória daquele menino que nasceu em Belém e ver de algum modo com os olhos corporais os apuros e necessidades da infância dele, como foi reclinado no presépio e como estando o boi e o burro foi colocado sobre o feno. Isso. E aí o que acontece? Esse nobre prepara o ambiente, provavelmente era uma gruta, um ambiente assim numa rocha, bota um coxo lá, tem os animais também, deve ter ovelha, boi, burro, né? E só o berço, né? A cocheira, a manjedoura, como se diz, né? Onde os animais comiam. Não tem um menino deitado no berço, não tem uma mulher que representa Maria, nem um homem que representa José. Não tem os pastores. Quem que tem? Tem os camponeses e as pessoas e os frades. E eles vêm com as tochas, iluminam o ambiente. São Francisco não era sacerdote, não era padre, por isso que ele cantou o evangelho, proclamou o evangelho de São Lucas, relatando o fato. E depois fez uma pequena pregação. E, num determinado momento, ele terminou a pregação, ele se inclinou sobre a manjedoura e pegou no colo alguma coisa e contemplou feliz, e diz as fontes que uma luz brilhou, né? E ele contemplou e coisa e tal. Depois diz que as pessoas voltaram para casa, felizes, contentes, levaram o feno, que serviu de remédio para os animais, também para outras necessidades, e foi assim que ele celebrou o Natal. Ele não modelou as estatuinhas de barro, como a gente... Ele celebrou assim. Porque as representações do Natal, da Natividade, já existiam. Tem até nas catacumbas. São antigas. Representações, imagens, iconografia tem. Existia nas pinturas das igrejas, nos códigos miniatos, nos livros de oração, nos afrescos, né? Nas catacumbas é muito resumida, muito sintética. Uma mãe com a criança no colo, às vezes um profeta apontando a estrela, ou às vezes uma senhora sentada numa cadeira como se fosse um trono, e 3 personagens masculinos oferecendo presentes, né? É uma coisa bem... Então, essa ideia foi se desenvolvendo a partir do Evangelho de São Lucas. E os artistas foram acrescentando, né, imaginando o ambiente. Bom, se era um estábulo, era um presépio, deveria ter ovelha, boi, burro, né? E foram botando. Então, se era um lugar onde guardavam as ovelhas, os pastores deviam estar por perto, porque os pastores ficavam de manhã, de tarde, de noite com as ovelhas. Eles não se afastavam, porque tinha que cuidar todo o tempo, né? Então eles foram os primeiros, eram os mais pobres e mais marginalizados, os pastores. Porque eles não podiam cumprir as normas religiosas, eles não tinham como ir à sinagoga, ao templo, né? E eles eram pessoas bem pobres, bem fora do esquema religioso judaico, né? E eles são os primeiros que primeiro recebem o anúncio. Eles sabem que nasceu um menino lá. E eles sentem que é difícil. E vão lá, né? Diz que os anjos anunciaram, certo? Mas eles sentem aquilo lá e vão lá a ver o menino e se maravilha e sai contando para todo mundo. Nasceu um menino, coisa e tal. Mas é isso. São Francisco, um ambiente, um cenário que ele quis sentir aquilo com os olhos corporais, o que aquele menino passou, ter sido nascido dentro de um presépio e ser colocado ali. É isso que ele fez. E assim nós vamos concluindo o programa Ponto de Encontro desta terceira semana do tempo do Advento, desejando a você um feliz, santo e abençoado Natal. Obrigado pela sua companhia ao longo de todo este ano, desde o tempo em que o programa era apresentado pelo jornalista Leandro Adamati e depois também com a minha presença aqui na sua tela, na sua casa. Se você nos acompanha nesta quinta-feira à noite, fica com a adoração ao Santíssimo Sacramento, ao vivo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a missa do 4º domingo do Advento, também ao vivo do Santuário de Caravaggio. Mais uma vez, Feliz Natal! Até o próximo Ponto de Encontro!